Os alunos do ano, infelizmente, não podemos estar juntos por conta de essa pandemia que estamos vivendo, mas vamos buscar atenuar um pouco dessa situação através dessas aulas. Peço a vocês que peguem um livro aí, acompanhem por gentileza, unidade 3, temas 1 e 2. E o tema da aula vai ser Europa, localização, natureza e sociedade. Então, o que vocês vão estudar nesse capítulo, nessa primeira parte aí da unidade 3? Identificar as principais características do quadro europeu na Europa e contextualizar a questão migratória nas dinâmicas populacionais do continente europeu. Bom, então vamos começar nossa aula aí falando sobre a localização da Europa. A Europa, que está localizada aí no hemisfério norte do planeta. O continente está praticamente na zona temperada. Somente uma pequena parte do extremo norte do continente está localizada no polo, na zona polar. E a Europa ela possui aí limites, com algumas áreas, como por exemplo, na parte leste, com a Ásia, parte sul, Mar Mediterrâneo, parte oeste, Oceano Atlântico e na parte norte, o Oceano Glacial Ártico. Relevo do continente europeu. A Europa apresenta um relevo bem diversificado, ou seja, a Europa possui as 4 principais formas de relevo: planícies, depressões, planaltos e montanhas. O relevo que predomina no continente são áreas de planícies, como vocês podem observar na imagem. Essa área verde são áreas rebaixadas, relativamente planas, chamadas planícies. E nas extremidades do continente, você tem aí áreas com relevo mais acidentado, como no caso, no norte do continente, os Alpes da Escandinavos, na divisão ali com o continente asiático, os Montes Urais, e no sul do continente, você tem ali áreas de montanhas, como montanha dos Alpes, região do Cáucaso e região também dos Pirineus, com relevo bem acidentado. Hidrografia do continente europeu. A Europa possui aí alguns importantes rios, mas eu vou destacar aqui 3 que são considerados mais importantes. Primeiro, o rio Danúbio, que é um rio da integração. Eu vou até destacar aqui os 3 rios. O rio Danúbio, então, ele é chamado assim de integração porque ele atravessa 9 países e ele é muito utilizado aí para o transporte de pessoas e mercadorias, entre os países. O outro rio é o rio Reno, que atravessa a região mais rica da Europa, passa aí pela Alemanha, deságua no Mar Norte, onde você tem um dos principais portos do mundo, o porto que fica em Amsterdã, que é um dos mais movimentados. E também, em áreas de planície, na Rússia, temos o rio Volga, que também é um rio muito importante, tanto para o transporte de pessoas, quanto também o transporte de mercadorias. Bom, clima no continente europeu. O clima que predomina no continente europeu é o clima temperado. O clima temperado que é caracterizado por ser frio, então o que predomina lá é temperatura baixa. E esse clima ele pode ser dividido de 2 partes. Continental, que é um clima temperado seco, e clima temperado marítimo, que é considerado aí úmido. Então, no continente, no interior do continente, você tem um clima temperado seco. E próximo ao litoral, clima temperado úmido. Além da posição geográfica, que está na zona temperada, existem aí outros fatores responsáveis pelos tipos de clima no continente, como aí as correntes marítimas, o território que é muito recortado, então acaba dificultando que os ventos cheguem continente adentro. A disposição também, o relevo, que muitas vezes age como uma barreira impedindo que a umidade entre no continente.
Tipos de clima no continente europeu. O clima que predomina, portanto, no continente europeu vai ser o clima temperado, como você pode observar aí na imagem. Essa cor bege aí representa o clima temperado. No sul do continente tem um clima mediterrâneo, né, que é caracterizado por um inverno úmido e um verão seco. Na porção sudeste aí do continente, essa cor laranja, tem um clima semiárido, que é caracterizado por apresentar baixos índices de pluviosidade, ou seja, chove pouco nessa área. Indo mais para o norte do continente, nós temos o clima frio, destacado aí pela essa cor roxa, e mais no extremo do continente tem o clima polar do continente, que é o clima mais frio. A população absoluta da Europa é de aproximadamente 740 milhões de habitantes, o que corresponde aí a aproximadamente 11% de toda a população do planeta. A densidade demográfica no continente europeu é de aproximadamente 71 habitantes por quilômetro quadrado. Só lembrando que a densidade demográfica é uma divisão entre a área e a população. Então, divide-se a área pela população e a média que você tem é chamada de densidade demográfica. Vamos lá, sobre as taxas de crescimento na Europa, estão próximos de zero. O que é isso? É que na Europa, nos últimos anos, vem ocorrendo aí uma queda na taxa de natalidade, ou seja, poucas pessoas estão nascendo. Isso está muito associado aí ao comportamento da população na Europa, né? E o comportamento também da população nesse mundo atual, onde as mulheres trabalham fora, né? Tem suas atividades fora do lar. A mulher tem a sua carreira profissional e aí muitas vezes não quer comprometer. Então, essas questões vêm fazendo com que a queda na natalidade na Europa seja muito grande. Então, você tem muitos casais no continente não querem nem ter filhos. Isso aí é um problema porque a população, com o passar do tempo, só vai envelhecendo. Então, a Europa passa por essa dificuldade aí com a queda na taxa de natalidade. Aqui nós temos a densidade demográfica no continente e a distribuição da população. O que a gente pode observar nesse mapa? Essas áreas mais escuras aí representam áreas com uma grande concentração populacional. Então, essa área avermelhada aí é onde você tem uma maior concentração de pessoas. E essa parte amarela é onde apresenta uma menor concentração, e a parte clara, uma concentração ainda menor. Então, primeiro, essa parte clara fica no norte do continente. É uma área de clima frio e que não favorece a ocupação humana. E essa parte aí mais forte, né, com um tom mais forte, no caso é o vermelho, são áreas com uma grande concentração populacional por conta do desenvolvimento econômico. Você pode observar que as áreas com maior concentração populacional são áreas com países desenvolvidos, né, mais desenvolvidos, como no caso aí a Inglaterra, a França, a Alemanha, tem uma concentração muito grande, além da Itália também, uma concentração populacional, mas por conta da questão econômica, que acaba atraindo essa população para determinadas áreas. Ainda falando aí sobre a população do continente europeu, o aumento do número de idosos. A Europa é uma das áreas do planeta que apresenta maior expectativa de vida, ou seja, a população lá em média vive em mais de 75 anos. Isso é bom por um lado, né? Porque isso mostra que são países na Europa, no continente, melhor dizendo, que apresentam uma boa qualidade de vida. Entretanto, isso aí acaba gerando alguns problemas, né? Principalmente do ponto de vista econômico. Por quê? Porque é um percentual muito grande de idosos que você tem na população e que obriga o governo a ter um gasto muito maior com previdência social, que são
né? Não só com a previdência, como também com os custos, né? De saúde, que o idoso ele tem uma saúde mais debilitada, então requer mais cuidados. Então, esses fatores acabam gerando problemas para a economia do continente europeu. Nós temos a pirâmide etária da Europa. Essa parte verde aí representa a população masculina e o lado laranja aí a população feminina. E o que a gente pode observar é que a base da pirâmide, né, ou seja, a base que representa a população mais jovem, está bem curta, está estreitando. Em contrapartida, a população, né, idosa, que fica mais na parte superior, só vem aumentando. Por isso aí acaba gerando problemas do ponto de vista da previdência social no continente, né? Agora falando sobre a questão da imigração no continente. O continente europeu, que é chamado aí uma área de atração. O que é isso? Uma área onde atrai muitos imigrantes. Nessa imagem aí, nós temos alguns muros, né, representando o continente e os Estados Unidos como um muro. Por quê? Porque existe aí uma busca incessante para impedir a entrada de imigrantes nessas áreas do planeta, já que são áreas bem desenvolvidas, então são áreas atrativas. Então, muitos imigrantes querem entrar tanto nos Estados Unidos quanto no continente europeu. Isso aí, por um lado, seria bom para o continente, para a Europa, já que a sua população está envelhecendo e pode repor a mão de obra, essa mão de obra de trabalho com a mão de obra migrante. Porém, por outro lado, isso causa alguns problemas, né? Principalmente quando há crise econômica, né? Que às vezes, quando tem uma crise econômica e vê o imigrante trabalhando, começa a haver movimentos contrários à chegada dos imigrantes. Então, na Europa é muito comum a chamada xenofobia. O que é isso? É uma aversão contra os imigrantes. Xenofobia que nos últimos anos vem crescendo, não só na Europa, mas também em outras regiões do planeta, né? Que é, como eu falei, essa aversão ao imigrante, o preconceito contra o imigrante.